Oi, gente, eu sou a Vitória Morelli e você tá ligado no Excelsior. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Robin, o companheiro do Batman. Você sabia que ao longo da cronologia da DC existiram alguns Robins? É sobre isso que a gente vai te contar. O Robin número 1 é o Dick Grayson e ele foi o que assumiu o manto por mais tempo. Na verdade, até hoje, a ideia ideal que se tem do companheiro do Homem-Morcego é o próprio Dick. Ele largou o manto por causa de alguns fatores. Um deles é porque ele estava crescendo, o que é um pouco relativo nas HQs, já que o Batman acabou de completar 80 anos. Mas não é só por isso. Ele também estava cansado de viver às sombras do Bruce. E ele não queria se tornar alguém como o Bruce no futuro. Então, com esse objetivo de trilhar o próprio caminho, ele larga o papel de Robin e agora assume o nome de Asa Noturna. E depois de um tempo, ele funda a equipe dos Jovens Titãs, exatamente com o intuito de trazer esses sidekicks, que são os companheiros dos heróis principais, para que eles, a partir de agora, sejam protagonistas da própria história. O Robin número 2 se chama Jason Todd, e depois do Batman ter pego ele tentando roubar as rodas do Batmóvel, ele meio que adota o menino e treina ele para ser o próximo Robin. Só que o comportamento do Jason causa um estranhamento nos leitores, que estão tão acostumados com o jeito super obediente do Dick Grayson, o primeiro Robin. O Jason, ele é totalmente desobediente, ele não segue as ordens que o Batman dá nos quesitos de luta e entre outros. Bom, a DC, percebendo esse estranhamento que causou nos leitores, ela joga na mão deles o destino do nosso Robin número 2. E os fãs votam que ele deve ser morto. E ele morre. Mas depois de um tempo, ele, na verdade, está vivo e ele volta como Capuz Vermelho. Mas isso é história para um outro vídeo. O Robin número 3 se chama Tim Drake e ele é um garoto super inteligente, ligado à tecnologia, tem fortes habilidades como detetive e é muito fã do Batman e do Robin. Então, juntando todas essas habilidades que ele tem, numa maneira meio hacker, ele acaba descobrindo a identidade do Batman e coloca o Bruce contra a parede. Então, meio sem saída, o Bruce adota ele como pupilo e treina ele para ser o próximo Robin, já que o Jason foi morto. O nosso Robin número 4, na verdade, é a Robin, e o nome dela é Stephanie Brown. A Stephanie já era uma vigilante e ela assumiu o nome de Salteadora. E nessa época que ela era salteadora e o Tim Drake era o Robin, eles tinham um caso. Só que o pai do Tim descobre que ele é o Robin e manda ele parar com essa história na hora. E ele obedece o pai. Quando isso acontece, a Stephanie entra escondida na Batcaverna e exige que o Bruce faça ela de Robin. E ele, meio com o pé atrás, meio relutante, ele acaba aceitando e treina a Stephanie. Só que ela acaba falecendo, ela é gravemente ferida, é levada para o hospital. E nessa cena que ela morre, é até um pouco emocionante, porque ela pergunta ao Bruce se ele considerou ela uma Robin, uma companheira para ele. E ele fala que sim, e aí nisso ela acaba morrendo. Quando a Stephanie morre e o Bruce acaba ficando sem companheiro, o Tim Drake volta a assumir esse papel por um curto período de tempo. Bom, mas como a gente já percebeu que nas HQs tem esse morre, não morre, um tempo depois a Stephanie volta e a gente acaba descobrindo que ela não morreu, na verdade foi uma armação dela com o Bruce, e ela volta não como salteadora e não como Robin, ela volta como Batgirl. E depois ela volta a assumir o nome de salteadora, só que mais pra frente ela assume o nome Spoiler. E por enquanto ela tá como Spoiler e a gente espera que ela não mude por um bom tempo.
Bom, por último, mas não menos importante, o quinto Robin se chama Damian Wayne. Isso mesmo que você ouviu, Damian Wayne é filho do Batman, Bruce Wayne. Essa peste de moleque aparece na história que o Bruce descobre que tem um filho e a criança já tem mais ou menos 10 anos. Ele foi criado até então pela mãe, Talia, que nada mais, nada menos é a filha do arqui-inimigo do Batman. Então, o Batman tem um filho com a filha do arqui-inimigo dele. E, gente, para vocês terem uma noção de como o Damian é a própria reencarnação do Tinhoso, quando ele vai morar com o Batman da Batcaverna, nessa época é o Tim que tá assumindo o papel de Robin, logo após a Stephanie ter morrido. E ele não vai com a cara do Tim Drake e tenta matar o menino. Mas aí o Batman acaba separando os dois e dá tudo certo. Só que de tanto Damian encher o saco do Timothy, ele acaba desistindo do manto de Robin e o Bruce fica sem companheiro mais uma vez. E com o caminho livre, o Damian implora ao pai que ele seja o novo Robin. E, bom, o Batman acaba aceitando. Só que como todo bom playboyzinho, o Damian deu muito trabalho pro Batman, porque ele tinha essa vontade de matar, o que é um pouco contra os ideais do Batman. Mas agora, fazendo um pouco o papel de advogada do diabo, tem um porquê o Damian ser todo errado desse jeito. Na verdade, ele foi geneticamente modificado e depois treinado pela Liga das Sombras, que é uma instituição de ninjas assassinos do pai da Talia, ou seja, do avô materno do Damian. Bom, esses foram os 5 principais Robins da cronologia da DC. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.